Boa noite, meus amigos. Estou muito feliz de estar aqui, né, nessa noite com vocês. Agradecer muito aí ao 28º Seu pelo convite, né, pela oportunidade de estudo, do trabalho, do nosso bate-papo, né, que certamente vai ser muito bom. E trago um abraço bem carinhoso, assim, carregado de carinho lá da nossa casa, né, do Centro Espírita Luz e Verdade. Então, sintam-se todos aí abraçados, assim, um abraço bem forte, bem carinhoso lá da nossa casa. Tá bom? Nós vamos ler a nossa página, né, para o nosso preparo, para a gente se harmonizar, para a gente sensibilizar um pouco mais aí os nossos corações, abrir mais a nossa mente, a fim de aprender um pouco mais, né, de tudo que nós vamos conversar aqui nessa noite. Eu escolhi o Fonte Viva, e abri aqui ao acaso, não escolhi uma página, não. Vou abrir aqui ao acaso, então nós vamos ler e logo depois vamos fazer a nossa prece para, enfim, dar início aí à nossa conversa. Bom, então, Fonte Viva, Francisco Cândido Xavier, para o Espírito Emmanuel. E a mensagem, né, que foi selecionada aqui foi a 102. Regozijemo-nos sempre. E ela diz assim: regozijai-vos sempre. Paulo, Tessalonicenses 5,16. 1 Tessalonicenses 5,16. O texto evangélico nos exorta ao júbilo somente nos dias em que nos sintamos pessoalmente felizes. Assevera com simplicidade: regozijai-vos sempre. Nada existe no mundo que não possa transformar-se em respeitável motivo de trabalho, alegria e santificação. E a própria natureza, cada dia, exibe expressivos de ensinamentos nesse particular. Depois da tempestade que arranca raízes, mutila árvores, destrói ninhos e enlameia estradas, a sementeira reaparece, o tronco deita vergonteias novas, as aves refazem os lares suspensos e o caminho se coroa de sol. Somente o homem, herói da inteligência, guarda consigo a caratonha do pessimismo por tempo indeterminado, ou se fora gênio irado e desiludido, interessado em destruir o que lhe não pertence. A ausência continuada de esperanças e de alegria na alma significa evolução deficitária. Por toda parte, há convites à edificação e ao aprimoramento, desafiando-nos à ação no engrandecimento comum. Ninguém é tão feliz que não possa produzir alguns pensamentos de bondade, nem tão pobre que não possa distribuir alguns sorrisos e boas palavras com os seus companheiros na luta cotidiana. Tristeza de todo instante é ferrugem nas engrenagens da alma. Lamentação, quanto mais, é ociosidade ou resistência destrutiva. É necessário acordar o coração e atender dignamente à parte que nos compete no drama evolutivo da vida, sem ódio, sem queixa, sem desânimo. A experiência é o que é. Nossos companheiros são o que são. Cada qual de nós recebe o quinhão de luta imprescindível ao aprendizado que devemos realizar. Ninguém está deserdado de oportunidades em favor da sua melhoria. A grande questão é obedecer a Deus, amando-o e servir ao próximo de boa vontade. Quem solucionou semelhante problema dentro de si mesmo sabe que todas as criaturas e situações da senda são mensagens vivas em que podemos recolher as bênçãos do amor e da sabedoria se aceitamos a lição que o Senhor nos oferece. Nesse sentido, pois, não nos esqueçamos de que Paulo, o intimorato batalhador do Evangelho, sob tormentas de preocupações,
encontrou recurso em si mesmo para dizer aos irmãos da luta: regozijai-vos sempre. Depois dessa mensagem, vamos fazer a nossa prece, né? Vamos dizer: Jesus, amigo querido, Senhor de nossas vidas e de nossas almas ainda tão necessitadas do teu amor, do teu amparo, da tua luz. Aqui nos encontramos, Senhor, nessa noite, reunidos em teu nome, para mais um estudo, para mais uma reflexão, para mais um pouco de entendimento e compreensão do teu evangelho de amor. Senhor, sensibiliza os nossos corações, abre a nossa mente ao aprendizado, capaz, Senhor Jesus, de nos fazer modificar, transformar, mudar, apagar, Senhor Jesus, o homem velho que há em nós. Com esse objetivo, Senhor Jesus, nesta noite, que te pedimos que nos oriente, que nos intua e que fique conosco. Muito obrigada, Senhor. Graças a Deus. Então é isso, né, meus amigos? Hoje vamos fazer o nosso estudo e como tema nós recebemos aqui o jugo leve, né? O jugo leve, ele está no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Que é o Cristo Consolador, que é um capítulo que eu gosto muito, né? O capítulo 6. Na verdade, estudar o Evangelho é sempre muito bom, né? É uma delícia ler, estudar o Evangelho, é sempre muito consolador, né? Mas o capítulo 5 e o capítulo 6 realmente tem a minha preferência, né? Eu gosto demais. Eu acho que é esse teor mais consolador, né? Que tem. Então, eu gosto muito. Então, esse capítulo aqui é maravilhoso, né? E ele começa aí com o jugo leve no seu item 1 e 2. E aí, nós vamos começar aqui, primeiro, né? Falando o que é julgo, né? Julgo leve. O que é julgo exatamente? Vamos compreender o que é julgo, aí depois a gente parte para o estudo propriamente dito, né? Então, julgo é aquela armação de madeira que se usa no arado, né? Nos centros agrícolas, nos sítios, nas fazendas, onde é grande produção, eles colocam é como se fosse uma peça de madeira, né, que se encaixa na cabeça do boi, né, na altura do pescoço, na verdade, e eles, dessa forma, conseguem unir um boi ao outro, né, um boi fica atrelado ao outro, e ali ele consegue seguir uma linha reta, né, o animal preso naquele jugo, né, naquela parte de madeira, onde encaixa o pescoço, eles seguem no mesmo caminho, né, na mesma direção, eles têm uma visão muito restrita da parte lateral, né, nessa visão lateral eles quase não têm, então eles caminham numa linha bem reta. E eles fazem isso, usam esse jugo, porque o jugo, ele, além de unir, né, esses dois animais, eles dão o mesmo passo, né, vão na mesma direção, nessa linha reta, eles não desviam do caminho. Importante na hora de arar, na hora de semear, né, quando é para semear, e também para carregar o peso, facilita muito porque distribui a força. Então, quando o boi, um está atrelado ao outro, um não sobrecarrega um animal só, né? Então, divide aquele peso, que normalmente é feito, ele é usado para puxar a madeira, né? Ou para ajudar na semeadura, ou na abertura das covinhas onde vai se colocar a semente. Então, quando é para carregar peso, esse peso é distribuído, né? Porque fica uma parte para um boi e para o outro. Se eles caminham certinho, um do lado do outro, então esse peso fica bem mais distribuído, né? Melhor distribuído. Então, não traz assim tanto sofrimento para o boi, fica mais leve, né? Aquele peso que era pesadão acaba ficando um pouco mais leve. Então, eles usam dessa forma. E ainda é muito usado, né? Embora tenha aí as máquinas agrícolas, mas tem uns locais em que
as máquinas não conseguem subir, tipo, na serra, né, nas partes onde tem muitas árvores, então, às vezes, a máquina não consegue ir até lá, então eles ainda usam bastante esse jugo, né, de madeira, e é chamado, às vezes, também de cangalha, né. E aí, a gente vai ver aqui que nesse capítulo, né, nesse item 1 e 2, Jesus nos fala do jugo, né, que o jugo é leve, né. Então, a gente vai ler aqui exatamente o que está escrito aqui, para a gente começar o nosso estudo, uma vez a gente entendendo aí o que é o jugo, né, que é esse aparelho que faz com que o boi caminhe numa única direção, com pouca visão lateral, né, sem se distrair com o que acontece na lateralidade, distribuindo a força, né, fazendo com que esse peso fique um pouco mais leve, né, e facilitando esse trabalho, além de caminhar juntinho, um lado a lado, né? Importante que a gente entenda aí. Aí ele começa dizendo assim, vinde a mim, no item 1, né? Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. São Mateus 11, 28 a 30. Né? Então, está lá em Mateus, no capítulo 11, 28 a 30, essa passagem de Jesus. A gente vai ver Jesus em várias passagens, Jesus falando do reino de Deus, né? E a gente vai ver ele falando com Madalena sobre o reino de Deus e que o seu reino não é deste mundo, né? Então, a gente vai ver ele falando com Madalena, falando com Joana de Cusa, a gente vai ver ele falando com os discípulos, falando com fariseus, enfim. Em todos os momentos, em várias passagens, Jesus não deixa de colocar isso, né? Meu reino não é deste mundo, é a necessidade da gente ir para o reino de Deus, mas que meu reino não é deste mundo. E ele, em várias passagens, isso é colocado, e a gente vê que, inclusive, com os seus discípulos, muitas vezes, em conversa com os seus discípulos, ele falava assim, isso, né? Meu reino não é deste mundo. Dando uma visão para a gente de uma vida futura, né? Mostrando para a gente que a vida não é só esse pedacinho aqui entre nascer e morrer, né? Quando ele fala meu reino não é deste mundo. E a gente vê aqui Jesus fazendo um grande convite, né, para todos nós. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados. E embora tenha sido há 2000 anos, né, esse convite, a gente vê que ele ainda se acomoda muito bem em nossos corações, né? A gente ouve isso e a gente sente uma paz, uma tranquilidade, né, uma necessidade ainda de ouvir isso. Porque quem de nós não está aflito? Né? Quem de nós não se sente sobrecarregado? Em particular nesse momento em que nós estamos vivendo, né? Momentos difíceis, momentos de guerra, enfim, todos nós estamos muito aflitos, né? Por mais que a gente tenha muita fé, por mais que a gente tenha conhecimento, esclarecimento, ainda assim nos bate certa aflição. Então, esse convite de Jesus ainda é para todos nós, né? Nesse momento, ele chega e, assim, acomoda muito confortavelmente aqui dentro de nós, né? E sobrecarregados, todos nós também estamos, né? Quando a gente considera todas as nossas ocupações, né? Todos os personagens que nós precisamos viver durante um dia, né? Onde a gente trabalha fora e chega em casa, a gente assume os compromissos da casa, os compromissos com o filho, os nossos compromissos religiosos, né, com a nossa casa espírita, onde a gente desenvolve também um trabalho, com os nossos amigos, né, no lazer, na própria sociedade, onde a gente precisa também se fazer presente. Então, às vezes, a gente acha que o tempo não vai dar, né, que a gente não vai conseguir assumir todos aqueles personagens que a gente normalmente precisa assumir no nosso dia a dia. E isso sobrecarrega, né? Uma ocupação muito grande da nossa mente, várias preocupações, e a gente acha até que não vai dar conta.
né? Isso é uma sobrecarga. Então, todos nós caminhamos assim, aflitos e sobrecarregados. E Jesus, então, nos faz esse convite, né? Mas ele fala para a gente assumir ali, ó, que estás aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, né? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, né? Então, que a gente vá até ele, mas que a gente aprenda com ele, né? Que a gente aceite o jugo dele e que a gente aprenda com ele. Então, como a gente vinha falando, Jesus sempre, em todos os momentos, a gente vai ver Jesus falando do seu reino, né? Do reino de Deus, e que não era desse mundo. Em todos os momentos, a gente vai ver essa passagem de Jesus, ele pregando na medida do possível, né? Falando dessa vida futura, sem ser muito claro, meio que nas entrelinhas, respeitando, claro, a cultura, a lei e o entendimento, a compreensão que tinha naquela época, né? Então, não podia ser tão claro, mas a gente vai ver ele colocando isso, ventilando, né? Isso, ou até sendo muito claro, quando a gente vai esmiuçar, como traz a doutrina espírita para a gente, bem, o Evangelho de Jesus bem esmiuçado, quando a gente tem isso aí, a gente vê que ele até foi bastante claro, né? Mas, para a época, isso ficou meio que nas entrelinhas, né? E aí, a gente tem aí a doutrina espírita, né, que vem fazer exatamente isso, que é o grande consolador prometido, prometido por ele mesmo, né, que mandaria o consolador prometido. E mandou a doutrina espírita, nós temos a doutrina espírita como esse consolador, e ela é realmente muito consoladora, né? Kardec, aí junto com o Espírito de Verdade, ele conseguiu esmiuçar o Evangelho de Jesus, a doutrina espírita é toda o Evangelho de Jesus, né? Bem, onde se tirou ali o espírito da letra, aquilo que realmente nos auxilia, fazendo fácil esse entendimento. Então, acho que nós somos aí privilegiados com a doutrina espírita. A doutrina espírita é aquela religião que quanto mais a gente estuda, mais a gente se encanta, né? Quanto mais a gente lê, quanto mais a gente estuda, mais a gente se encanta, mais a gente compreende a vida, mais a gente olha diferente tudo que acontece à nossa frente, né? Por quê? Porque a doutrina espírita ela vem nos falar exatamente disso, né? Do reino de Deus, falar da sobrevivência da alma, vem nos falar de reencarnação, vem nos falar de livre-arbítrio, né? De ação e reação. Então, que conforto grande, né? Que tranquilidade a gente tem em saber que a vida não é esse espaço limitado, né, entre o nascer e morrer, né, e morrer aqui na Terra, né, a morte do corpo físico, né, que a vida não é só o berço e o túmulo, esse pedacinho pequeno, né, esse piscar de olhos, como nos dizem os espíritos, né, que passa muito rápido. Então, que a vida vai muito além disso. Né? Que alegria a gente saber da reencarnação, né, da possibilidade que a gente tem de renovar as nossas emoções, os nossos sentimentos, de construir emoções novas, né? De aquilo que a gente, nessa encarnação, que a gente não conseguiu acertar, a gente sabe que tem uma outra possibilidade. Né? Se tiramos algo do lugar, né, nessa nossa viagem, e que ficou mal resolvido, ou que não conseguimos, durante o prazo que tínhamos, colocar no lugar novamente, teremos novas oportunidades, né, com a nossa outra programação reencarnatória, numa outra oportunidade da existência, né, e que a gente vem exatamente para isso, né, para aprender, para acertar aquilo que nós não deixamos certo, né, que a nossa vida não é só esse pedaço, existe uma vida, né, lá de trás, regresso, uma vida que nós já vivemos, em que trazemos as dificuldades de lá, né? Que hoje nós estamos vivendo aqui aquilo que nós construímos lá atrás, né? Aquilo que nós pensamos, que idealizamos, aquilo da forma como nós agimos lá atrás, hoje nós estamos vivendo ou colhendo os frutos, né, das sementes semeadas lá atrás
e muitas vezes semeadas ainda nessa existência, e estamos aqui colhendo. E certamente vamos colher no futuro também aquilo que nós estivermos semeando hoje, né? E saber que existe a possibilidade da gente ter esse cuidado de semear, né? Que nós, que somos os senhores de nossas, né? De nossas vidas, de nossas próximas vidas, né? E até dessa ainda. Então, quando a gente tem essa visão, né? Quando a gente sabe que isso é possível, né? Que é dessa forma que acontece, a gente tem um outro olhar, né? Tem uma outra visão. A gente tem uma compreensão muito maior, tanto com as nossas dificuldades, com os nossos erros, né, com aquilo que a gente ainda não consegue fazer de bom, mas esse olhar também mais compreensivo com o outro, né, diante de uma dificuldade do outro, diante de uma necessidade, né, a gente compreende, tem uma compreensão maior, entendendo que cada um está num grau evolutivo, que nós estamos aí crescendo, aprendendo, que estamos aqui todos para aprender, né? Todos querendo evoluir, crescer, evoluir o nosso espírito. Então, essa visão é uma visão que dá muito conforto, né? Saber que todos nós somos submetidos a uma lei de causa e efeito é, pelo menos, muito justo, é acreditar num Deus justo e bom, né? Então, quando a gente aprende as leis, né, de justiça, de amor, de caridade, as leis divinas, isso dá uma tranquilidade muito grande para a gente, né? E a gente passa a entender que existe um Deus que realmente é bom e justo, porque a gente começa a imaginar como que deve ser para as pessoas que não têm essa visão, né? Os companheiros que não acreditam, né, na reencarnação, nessa possibilidade, né? Certamente vão acreditar num Deus muito injusto, né? Que privilegia alguns e outros não, né? Que me permite ser perfeita, estar aqui falando, tendo visão, enquanto outros assim não têm. Então, não ter essa compreensão é muito doído, né? É doloroso demais se a gente parar para pensar. Então, a doutrina espírita, ela é muito confortadora e ela esclarece muito bem para a gente todo o Evangelho de Jesus, né? Que ela está toda embasada no Evangelho de Jesus. Então, quando a gente vê Jesus aqui fazendo esse convite, né? Vinde a mim todos vós que estáis cansados e aflitos, né? E eu vos aliviarei. Mas tomai o meu jugo, que a gente tomasse como um pedido para que a gente tome o seu evangelho, né? Para que a gente estude o seu evangelho, para que a gente entenda, compreenda e, consequentemente, a gente exemplifique, né? Que a gente pratique o evangelho de Jesus, que ele é confortador, e ele vai nos direcionar no bom caminho. Então, esse convite de Jesus aqui é um convite para que a gente coloque, né, esse jugo no nosso pescoço, né? E logo depois, no item 2, ele vem falar dos sofrimentos, que todo esse sofrimento, toda essa miséria, todas as misérias, as dores físicas, as misérias, elas se perderão com esse conhecimento, com essa nossa compreensão. Aí vamos ler aqui o que ele diz assim, ó, todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres amados, encontram consolação em a fé no futuro, em a confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens, sobre aquele que, ao contrário, nada espera após esta vida, ou que simplesmente duvida, as aflições caem com todo o seu peso, e nenhuma esperança lhe mitiga o amargor. Foi isso que levou Jesus a dizer: vinde a mim todos vós que estáis fatigados, que eu vos aliviarei. Né? Só para concluir aqui o que nós já vínhamos falando. Então, esse convite de Jesus é para que a gente coloque realmente esse jugo e que a gente entenda exatamente como funciona, né, ali com os animais. Uma vez que eu coloco esse jugo no meu pescoço, junto, né, que ele fala, aceitar o meu jugo junto a Jesus, né, eu vou caminhar junto com ele, lado a lado. Né? Essa é a proposta, né, que a gente aceite esse jugo para caminhar junto com ele, dentro dos ensinamentos, dentro daquilo que ele trouxe para cada um de nós. Então,
eu vou conseguir caminhar estando atrelado a Jesus, né, assim como os animais, estando atrelado a Jesus, aos seus ensinamentos, eu vou caminhar numa linha reta. Eu vou dar muito pouca importância a tudo aquilo que está na lateralidade, né? Vamos dizer assim, as coisas mais materiais, né? Então eu vou me preocupar muito com essa linha reta em que eu vou poder caminhar com Jesus. As minhas dificuldades, as minhas dores, que é aquilo que pesa ainda para todos nós que estamos aqui na matéria, né? Meu pouco entendimento, os nossos vícios, que ainda são muitos, que fazem pesar ainda o nosso corpo físico, todas essas nossas dificuldades serão divididas com ele, né? O peso será menor, porque nós estaremos atrelados a ele. Então, essa compreensão, esse entendimento, fará com que esse peso seja menor, uma vez que eu esteja caminhando lado a lado, com o mesmo pensamento, tentando adquirir esse conhecimento, tentando exemplificar e ter as mesmas emoções e os mesmos sentimentos, juntamente com Jesus. Então, se eu começo a ter isso e a caminhar dessa forma, eu não desvio mais do caminho, né? Porque o que passa na lateralidade, o que é material, já não me interessa tanto, né? E eu já tenho dificuldade de olhar para o lado, né? Dessa visão. Se antes eu caminhava e pegava os atalhos, com o Evangelho de Jesus, dificilmente eu vou caminhar, eu vou pegar atalho, né? Porque eu vou estar ali com o jugo preso a ele, então certamente a minha caminhada será mais reta, né? Num rumo mais acertado. Então, o peso será menor, e lá na frente, quando nós chegarmos, né, bem lá na frente, muito provavelmente no final das nossas existências, né, dessa nossa existência em que nós estamos aqui nesse momento, bem lá na frente, fazendo dessa forma, caminhando com Jesus, ao tirar esse jugo, né, e olhar para trás, quando tivermos esse olhar, a gente vai ver um monte de sementes, né, que foram plantadas. Nós vamos ver o quanto que nós arrastamos pessoas conosco através dos nossos atos, através das nossas modificações, porque é assim que a gente, né, arrasta multidões. Então, assim como os animais arrastam aquela madeira, nós vamos perceber que muitas pessoas vieram conosco, né? Que a gente botou um pezinho na frente, mas que a mão estava lá atrás carregando um monte de gente através desses nossos exemplos, dessas nossas modificações, porque é assim que as pessoas veem, né? Ah, o nosso plano está tão diferente, né? Modificou, não era assim, antes ele pegava no pescoço e sacudia, né? Hoje ele não faz mais isso, está mais calmo, mais sereno, tudo por conta do quê? Da compreensão, desse entendimento que a gente vai tendo. Então, lá na frente, a gente vai ter a possibilidade de ver isso, de ver essas sementes que foram plantadas, né, no percurso, né, durante essa existência, de ver quantas flores brotaram, quantos frutos, de repente já apareceram aí, e a gente, né, tomar consciência disso é muito gratificante. Então, é esse convite que ele fala, é essa comparação que ele faz, né? Do jugo, que o jugo dele é suave e leve, nesse sentido. Até porque o Evangelho de Jesus, ele vem nos falar o quê? De amor, né? É o tempo de tempo falando amor e caridade, amor e caridade. Então, há de ser um jugo muito leve, né? É claro que nós que estamos aqui temos momentos de desânimo, por mais que a gente tenha toda essa compreensão, por mais que essa doutrina espírita venha ao nosso encontro trazendo todo esse esclarecimento para a gente, ainda assim, muitas vezes nós temos aí os nossos momentos de desânimo, né? Diante de uma dificuldade maior, a perda de um ente querido, num período em que nós tivemos aí de pandemia, claro que algum desânimo apareceu, e natural, porque aqueles companheiros também que seguiam com Jesus naquela época, né, os próprios discípulos, todos e até os próprios discípulos que estavam ali seguindo lado a lado, também tinham esses momentos, né, de desânimo, né? Então, é natural que a gente tenha esse desânimo, né? Então, acho que a gente lembre sempre dessa mensagem de Jesus, desses ensinamentos que ele levava para esses nossos companheiros, para esses discípulos, né? A gente lembra de uma passagem que aconteceu, e Jesus, e seus discípulos, ele estava na casa de Pedro,
e ali eles estavam no momento em que Pedro estava mais ali acompanhando a sua família, depois de um grande estudo, Jesus observou que Bartolomeu estava um pouco desanimado, né, um pouco deprimido. E aí, no livro Boa Nova, né, que o Humberto de Campos nos conta que Jesus foi até ele, né, vendo-o triste, e foi lá, né, e falou que ele estava triste, por que ele estava assim, que há tempos que ele estava percebendo que ele estava calado e triste, e ele então fala, né, que ele se encontrava um pouco desanimado, que embora a mensagem de Jesus fosse uma mensagem de esperança, né, que Jesus falava do seu reino, que o seu reino não era deste mundo, e que isso realmente trazia uma grande esperança para ele, mas que ele achava que o evangelho exigia muito, né, que exigia uma fé permanente, né, então que ele, diante de todas as dificuldades que ele passava, porque ele era um pescador, né, ele via as dificuldades do mundo, ele via sempre a vitória do mal, e tudo isso trazia para ele uma certa tristeza, um pouco de desânimo, né? Aí Jesus fala para ele, né? Mas que são as coisas do mundo, né? Que conquistas são essas do mundo? A vida é assim, a estrada é pedregosa mesmo, né? E a marcha é de luta, né? É de luta mesmo. E aí ele fala, mas e quando os negócios, Senhor, não vão bem, né? Porque Bartolomeu, ele era pescador, e ele vivia em meio a dificuldades da venda dos seus peixes, né? Quando ele levava para vender, os mercadores queriam os peixes maiores, os peixes mais selecionados, e assim, nem sempre a venda era boa. E a gente traz muito isso para o nosso dia a dia, né? Quando nós estamos aí em meio a dificuldades também. E aí ele fala para Jesus, né? E quando, né, o comércio não vai bem, os negócios não estão indo bem, aí Jesus então fala para ele, mas o que é melhor, né? Qual é a melhor construção? Qual o melhor negócio? Jesus fala, né, Bartolomeu? Qual o melhor negócio? É aquele que a gente se constrói, que a gente se consegue a custa de ouro, né, a compra de ouro, ou aquele que a gente constrói o reino de Deus dentro de nós, aquele que edifica, aquele que faz a gente crescer? Qual é o melhor negócio, né? É o negócio dos homens ou é o negócio do espírito, né? Ele queria dizer dessa forma, né? Que construção é melhor? Aquela que a gente constrói com os bens materiais ou aquelas de edificações da nossa alma, do nosso espírito? E aí Bartolomeu continua, né? Porque ele estava ali desanimado, muito semelhante a alguns momentos nossos, né? E ele havia perdido a sogra há pouquíssimo tempo, né? E ele então questiona Jesus, mas Senhor, mesmo quando perdemos um ente querido, você não acha que isso é motivo para tristeza? E aí Jesus fala, né? Mas se Deus é o Pai de todos nós, quem estará perdido, né? Quem será perdido? A morte nos abre um caminho novo, uma porta nova, né? Trazendo aí novamente a visão de uma vida futura, né? Meio que nas entrelinhas, mas traz aí uma visão da vida futura. E aí Bartolomeu sossega um pouco, acalma um pouco o seu coração nesse momento, né? E Jesus fala, né, que ninguém é órfão, né, quando Deus é o Pai de todos nós. Então, assim, naquela época, esse conforto que ele levou para Bartolomeu, o mesmo de hoje que nós precisamos, né? São os mesmos questionamentos. Nós ainda questionamos as mesmas coisas. E certamente Jesus está aí nos falando de tudo isso, né? Com essa mensagem, né? Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e cansados. Muito provavelmente ele está falando isso em nossos ouvidos, né? Nos momentos em que nós estamos dormindo, emancipados aí do nosso corpinho físico, ele estará aí através dos nossos mentores, através dos nossos mensageiros, tentando nos explicar, tentando, né, nos auxiliar, falando exatamente essas coisas para a gente, né, que Deus é conosco, né, não tem porquê nós estarmos tão preocupados. A vida esse momento, essa existência é só uma passagem,
né, que nós vamos ter muitas outras oportunidades, né, que o seu evangelho, se nós seguirmos o seu evangelho, a vida se faz mais tranquila, né, se faz mais construtiva, a gente vai progredir muito mais, o nosso espírito certamente chegará no final da nossa jornada num estado de progresso muito maior, né? De maiores construções, que não é fácil, a gente sabe, mas não é impossível também, né? A gente vê o quanto que a gente já melhorou, né? Que com pouco entendimento da doutrina, que o pouco exemplo, né, do Evangelho de Jesus, em que a gente faz já espontaneamente, porque eu sempre falo que existe um momento em que a gente precisa se policiar, né, com relação aos ensinamentos do Evangelho e da doutrina espírita. A gente precisa se lembrar, né, que é espírita, a gente precisa se lembrar que é cristão, né, quando a gente tem um pensamento mais complicado, a gente fala, olha, você é cristão, pensa nisso, né, que espírita é você. Então, a gente precisa ainda andar com um chicotinho na mão, né, se lembrando o tempo todo de quem somos nós. Só que é um momento, à medida que, a princípio, a gente pensa, a princípio, a gente conta 10 vezes, a princípio, a gente tem que fazer algumas respirações para não ter aquela atitude que a gente não quer mais ter, né? Que a gente sabe que não é a melhor, então, que não queremos mais de jeito nenhum, então a gente precisa respirar, pensar, lançar mão dos chicotes, ficar se lembrando, mas tem um momento que a gente já consegue fazer naturalmente, né? E é uma alegria muito grande quando a gente se vê dessa forma, né? Aquilo que antes a gente precisava ficar se lembrando, de repente, espontaneamente, a gente teve aquela atitude, ou seja, a gente já modificou um pouquinho, né? A gente já não faz daquele jeito que a gente fazia, a gente já não pensa igual e certamente não age da mesma forma. E é uma alegria muito grande quando a gente percebe isso, né? Entender isso, ver que, nossa, como eu mudei, eu sou uma pessoa diferente. Olha, é pouquíssima coisa, mas é muito importante, né? Então, assim, esse jugo, é isso, o jugo de Jesus é leve, o fardo é suave, nesse sentido, né, de que caminhar com ele, a gente tem todo esse esclarecimento. Eu imagino que quem não tem, o peso que é tudo isso, cada sofrimento, cada coisa que acontece, cada perda, cada emoção não resolvida, não bem administrada, como deve pesar, né, no coração daquele que não tem essa compreensão, né? E cabe a gente que tem tentar ajudar, tentar esclarecer de alguma forma, para amenizar a dor dessas pessoas, né? E aí a gente vai lembrar de uma historinha de um jovem para a gente ver como que essa visão do peso da dificuldade ele é menor quando a gente tem um olhar diferente, né? Quando a gente olha, às vezes a mesma dificuldade que uma pessoa passa, a outra passa diferente. Uma passa com muita dor, muito sofrimento, se estende por um tempo muito grande, aquela dor, aquela dificuldade, a pessoa não consegue administrar de jeito nenhum e nem resolver, enquanto o outro passa pela mesma dificuldade, mas ele resolve aquilo mais facilmente, sofre, é claro, passa por um período de sofrimento, mas lá na frente ele resolve, ele já compreende, ele entende que aquilo ali o fez crescer, ele tira um bom proveito daquela situação, né? E passa com mais tranquilidade, aquela situação passa a ser um pouco mais suave, mais leve, né? Do que para o outro, que se estende, às vezes, por tantos anos, por tanto tempo, né? Então, para a gente entender como é diferente, embora seja o mesmo peso, né? Vamos colocar assim, se a gente colocasse na balança, é o mesmo peso que colocado nas costas de um pesa, né, X quilos, e colocado nas costas do outro pesa 5x, né? Vamos dizer assim. E por quê? Por conta realmente desse entendimento, por conta dos nossos sentimentos que foram trabalhados. Então, tem uma historinha, né, de um jovenzinho de 10 anos que carregava, né, durante a guerra, o seu irmão de 4 anos de idade, né, e durante todo aquele período de fuga, ele agarrado com o irmão nas costas. E um repórter disse que, vendo aquela situação, perguntou para ele, nossa, você está há dias com esse seu irmão nas costas, com essa criança nas suas costas, né?
e você não se sente cansado, né? Ele não é pesado demais para você, porque na verdade eram duas crianças, né? Um de 10 e um de 4, eram duas crianças. Você não se sente cansado? E ele fala então, fala assim, não, ele não é pesado, ele não é pesado, ele é meu irmão. Então, a diferença era o irmão dele, o sentimento que ele tinha por aquela criança, né, o amor que ele tinha pelo irmão, não fazia com que o irmão fosse pesado. Então, essa visão, se a gente tem esse sentimento, né, diante de uma dificuldade, se a gente compreende, se a gente tem aquela dificuldade como um remédio, né, estamos passando por um momento de dor, se a gente olha aquilo como um remédio que vai curar uma mazela, uma dificuldade minha, o que eu posso tirar proveito daquilo ali? Porque as nossas dores e todos esses problemas, toda doença, enfim, tudo aquilo que nos acontece nesta vida, vem realmente para nos trazer alguma mensagem, né? Algum ensinamento. E quando a gente consegue perceber isso, quando a gente consegue observar, olha, é maravilhoso, né? Quando você entende por que eu estou passando por isso exatamente, né? Isso quando você não tem resposta, mas você tem a certeza de que é uma necessidade, né? De uma correção de uma vida passada, ou, de repente, nós estamos passando por uma doença, por exemplo, né? E a gente tem o entendimento que é uma emoção que a gente precisa trabalhar, que a gente precisa resolver. E quando a gente entende, porque a doença ela vem para nos trazer essa mensagem, ó, algo está errado, né? Algo está errado com a sua emoção, com o seu pensamento. Elas começam lá no nosso espírito, né? E refletem no nosso corpo físico. Então, quando a gente entende isso, quando a gente percebe, opa, é isso, né? É essa emoção, é essa mágoa, é esse ciúme, essa inveja, esse desejo de vingança, enfim, seja lá qual for o sentimento que a gente identifique, quando você identifica, não tem mais por que a doença existir, né? Ela passa, ela acaba, porque ela já deixou a mensagem dela, ok. E se você, é claro, identificou e se dispõe a modificar, se dispõe a eliminar aquele sentimento, aquela emoção que te faz mal, né? Que está trazendo aquela doença. Então, assim, o mal, muitas vezes, é o remédio que nós necessitamos. E quando a gente tem essa compreensão, a gente toma um remédio amargo, sabendo o quê? Que ele vai resolver a nossa dor, né? Que ele vai melhorar, que aquela dor, tomando aquele remédio é horrível, né? Ou aquela injeção que dói a beça, ok, mas eu sei que a partir de então eu vou melhorar, né? Eu já não vou ter mais aquela dor. Então, quando a gente tem essa compreensão, a dor se resolve mais rápido, né? Quando a gente tem um sentimento bom diante de um companheiro que é difícil e tal, mas a gente tem a compreensão, né, de que ele também está numa caminhada evolutiva, de que ele também tem as suas dificuldades, né? E quando a gente tem essa compreensão, a gente olha para o outro com esse olhar mais compreensivo, de mais amor, de mais caridade, que é o Evangelho de Jesus. É a gente exemplificando, é a gente colocando para fora o Evangelho de Jesus, né? Os ensinamentos da doutrina. Então, a gente vê que é o momento em que a doutrina realmente ela começa a sair de nós, né? A gente coloca ela aqui dentro, começa a trabalhar esses ensinamentos, e daqui a pouco a gente vê ela saindo naturalmente, né? A princípio, sob a nossa guarda, né? Sob o nosso policiamento, mas depois não, depois ela sai instintivamente, naturalmente, e isso é progresso, né? Então, o jugo que Jesus fala aqui é exatamente esse, né? É que a gente coloque aí esse jugo e caminhe com ele, que a gente esteja lado a lado. Ele está do nosso lado, né? É só necessário que a gente se encaixe ali naquele arco do jugo para estar do lado dele, porque ele caminha conosco. A gente que às vezes não caminha com ele, né? A gente pega um atalho aqui, um atalho ali, e acaba não produzindo, não executando aquilo que a gente veio fazer de verdade, né? Que é o quê? Desenvolver o amor, que é para te fazer a caridade, né? Que é praticar, que é a gente entender o Evangelho de Jesus, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, né? Que esse é o grande objetivo, que a partir disso o restante todo a gente faz. O dia que isso estiver bem construído, bem imantado, bem pronto aqui dentro de nós, né, lá no nosso íntimo, o restante vai vir tudo por acréscimo, todas as vezes outras virtudes,
a forma como nós devemos caminhar, tudo isso vai vir por acréscimo. Então, que a gente aceite nesse momento, né, esse convite de Jesus, porque certamente, como falamos no início, todos nós estamos nessa condição, aflitos, cansados, né, e sobrecarregados. Então, que a gente ouça Jesus nos dizer isso nessa noite, que a gente aceite esse convite, que a gente se coloque à disposição, né, que a gente, um gesto de humildade, né, até de muita gratidão, que a gente abaixe aí a cabeça e se permita, né, encaixar aí a cabeça no nosso pescoço nesse jugo, né, que só vai nos conduzir aos melhores caminhos, que vai nos fazer trilhar um caminho reto, né, de boas semeaduras, de um arado aí maravilhoso, muitas pessoas que nós vamos carregar conosco, né, e a gente tendo a certeza de que não estamos caminhando sozinhos, né, porque nós estamos lado a lado com Ele, sob esse jugo que Ele veio nos trazer, que é o seu Evangelho de luz. Então, essa era a mensagem que nós tínhamos para a noite de hoje. Deixa eu ver se eu deixei de falar alguma coisa aqui a mais. Eu acho que não, era isso mesmo. Então, que seja dessa forma, né? A gente pede sempre que Jesus nos oriente, que Ele nos intua, que os nossos mentores espirituais estejam aí sempre conosco, não nos deixando sair realmente do caminho, né? Que todos esses ensinamentos de Jesus, que eles possam ir se acomodando cada vez mais em nossos corações, porque é isso que traz essa paz, né? A própria doutrina espírita traz essa paz, esse aconchego, essa alegria em meio a toda dificuldade, em meio ao sofrimento, ainda assim a gente consegue sentir uma alegria e uma gratidão extrema, né, a Deus, a Jesus, os nossos mentores espirituais, por todos os esclarecimentos que temos, né? Então, em gratidão aí a Deus, nosso Pai, em gratidão a Kardec, que trouxe essa nossa doutrina, né, que esmiuçou junto aí com né, o Espírito de Verdade, todos esses ensinamentos, em gratidão a Jesus por ter vindo deixar esse evangelho, que é o nosso amigo querido, companheiro aí de todas as horas. Nós agradecemos, né? Agradecemos muito a oportunidade do estudo. Eu espero que, de alguma forma, isso traga algumas reflexões para a gente no nosso dia a dia. E vamos encerrar agradecendo muito aí o 28º Seu. Muito obrigada mesmo por essa oportunidade. Possamos ter uma noite de muita paz, de muita tranquilidade. Vamos, então, fazer a nossa prece a Deus, nosso Pai, dizendo assim: Deus, nosso Pai, Criador dos céus e da terra, nós te louvamos. Jesus, nosso amigo querido, companheiro de sempre. Gratidão, Senhor. Gratidão por teus ensinamentos, que nos instrui, Senhor, que nos faz ser melhor. Possamos, Senhor Jesus, ser dignos do teu amor, da tua misericórdia, do teu amparo sempre. E que possamos, assim, nos despertar, Senhor, para caminhar contigo em linha reta, para ser exemplo vivo dos teus ensinamentos de amor nas trajetórias do nosso dia a dia. Que a tua luz, Senhor Jesus, envolva a todos, mas em particular, Senhor Jesus, aqueles que ainda não te conhecem. Dai paz, dai luz, dai compreensão, esperança a todos esses, Senhor Jesus. E ampara-nos sempre. Muito obrigada, Senhor. Ser conosco, hoje, agora e sempre. Graças a Deus.